Seção 3 da admissão em emprego e da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 415. Haverá a carteira de trabalho e previdência social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. Artigo 416. Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos como empregados nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e naqueles que lhes forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo a hipótese do artigo 422. Artigo 423. O empregador não poderá fazer outras anotações na carteira de trabalho e previdência social, além das referentes ao salário, data da admissão, férias e saída. Seção 4. Dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos empregadores da aprendizagem. Artigo 424. É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física e prejudiquem a sua educação moral. Artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresas dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras de segurança e da medicina do trabalho. Artigo 426. É dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Artigo 427. O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas. Parágrafo único. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância de 2 km e que ocuparem permanentemente mais de 30 menores analfabetos de 14 a 18 anos serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja administrada a instrução primária. Artigo 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnica profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação. Parágrafo 1º. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem, desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Parágrafo 2º. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Parágrafo 3º. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Parágrafo 4º. A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Parágrafo 5º. A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. Parágrafo 6º. Para os fins de contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 7º.
Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência da escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental. Parágrafo 8º. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos de serviços nacionais de aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15% no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Parágrafo 1A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional. Parágrafo 1b. Os estabelecimentos a que se refere o caput poderão destinar o equivalente a 10% de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e a organização e promoção de eventos esportivos. Parágrafo 1º. As frações de unidade no cálculo da percentagem de que trata o caput darão lugar à admissão de um aprendiz. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o caput poderão ofertar vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores locais responsáveis pela prevenção do uso indevido, a atenção em reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Artigo 430. Na hipótese de os serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber: inciso 1. Escolas técnicas de educação. Inciso 2. Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 3. Entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional do Desporto e aos sistemas de desporto dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Parágrafo 2º. Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento será concedido o certificado de qualificação profissional. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho fixará normas para avaliação da competência das entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 4º. As entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas e aprendizes matriculados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 5º. As entidades mencionadas neste artigo poderão firmar parcerias entre si para o desenvolvimento dos programas de aprendizagem
conforme regulamento.